A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Bom, vou dar um parecer aqui sobre uma das perguntas muito frequentes no canal. Por que você critica tanto? Bom, em primeiro lugar, você acha que as nossas críticas é por causa de uma retórica? Ou é por causa de uma pessoa? Não. Então você está muito enganado e você ainda não sabe. A prova de que você não sabe o problema que a congregação traz na vida das pessoas é justamente o seu comentário, tá? Por quê? A minha crítica e a crítica de muitos críticos da congregação é contra o sistema, não é contra Marsola, não é contra Salvador Bueno. É óbvio que quando chegar o momento de fazer a crítica a eles como representante da denominação ou aquele que está na tribuna, é diferente de você fazer uma crítica pessoal da vida deles. Mas voltando à questão, o sistema da congregação é ruim. O sistema é mau, o sistema oprime. O que acontece em todas as igrejas, que é um sistema, tá? Ele é mau, tá? Eu lembro da época em que eu ia visitar as pessoas que estavam enfraquecidas e paradas, e algumas delas, bastante delas, a gente conseguiu levar de volta para a igreja e muitas dessas pessoas, depois de um tempo, pararam de congregar. E aí quando você vai verificar, fazer uma visita, e aí eu percebo que eu causei um mal ainda maior para essa pessoa, porque ela estava na casa dela, a ferida estava meio que curada, mas eu vou lá tirar esta pessoa da paz e do sossego e levá-la de volta à igreja para em determinado momento ela passar o mesmo tipo de desprezo, porque quando vão ter um diálogo com ela, eles percebem ali o histórico da vida dela, pedem a carta da pessoa para fazer alguma tarefa e ela não tem a tal da carta e aí ela é desprezada e magoada. Então chega um momento que você fala, é inviável eu ir buscar os parados, aqueles que acham que se perderam ou aqueles que acham que estão no inferno por causa de uma regra que a igreja inventou, E aí você leva elas de volta para a igreja para elas sofrer 2 vezes ou 3 vezes. Então qual que é o problema? O problema é o sistema. Não adianta você falar, irmão, fique em paz, irmão, fica quietinho aí, faz o seu trabalho ali. Esse discurso, alguns vêm com esse tipo de discurso, meio que amigável, numa tentativa de me fazer parar. Por quê? Porque você é um idólatra que dói em você quando toca na congregação, mas você pouco se importa em saber que a sua congregação está pisando em pessoas, E isso significa que você tem falta de amor ao próximo, tá? Por que a gente chama você de idólatra? Você que se comporta dessa forma? Porque quando você presta mais atenção ou quando você tem mais cuidado com a imagem da denominação em detrimento da vida das pessoas, isso é idolatria. Quando você coloca algo acima do amor ao próximo, é idolatria. Jesus colocou 2 mandamentos. Você tem que amar a Deus sobre qualquer coisa e depois o próximo, como você estivesse amando a você mesmo. Qualquer amor que você colocar acima de um desses 2 mandamentos, ele se enquadra em idolatria, tá? Então, quando você não tem visão para ver essas coisas, você, além de idólatra, é um cego. Você não vê as pessoas se machucando. Você simplesmente acredita na regra da igreja. Você acredita que realmente pecou, não pode, tem que ficar quieto, tem que ficar isolado, Por que ele tem que ficar isolado? Porque não é bom para a obra de Deus. A obra de Deus para você é a imagem da igreja, meu amigo, é a reputação da igreja. E eu estou pouco me lixando para a reputação da igreja quando esta igreja maltrata pessoas. Entendeu? Eu criei em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o meu mestre e eu tenho que segui-lo. E o que significa seguir Jesus? Significa fazer o que ele fez, significa continuar a proclamar as obras que ele fez. E o foco das obras de Jesus sempre foi o bem-estar das pessoas. Na época, a obra de Deus era lei. Ou seja, na ótica da congregação, a obra de Deus era lei. E Jesus, quando ele precisou quebrar a regra da obra de Deus para fazer o bem a uma alma, ele fez isso.
tá? Então, para Jesus, as pessoas estavam em primeiro plano e em segundo as cerimônias e os ritos litúrgicos, tá? Mas vocês não. Vocês, se precisarem excluir pessoas, maltratarem pessoas, humilharem as pessoas, deixar a pessoa no limbo pro resto da vida dela, para que mantenha a imagem da igreja pura e santificada, vocês farão isso, porque vocês amam mais a imagem da denominação do que as pessoas. Isso é idolatria. E isso ainda é aceitável quando você comete esses tipos de erro, esses tipos de pecado, sem você ter ciência do que está fazendo. Mas esses são tempos novos, aonde todos esses pecados estão vindo sobre o telhado, e agora, a partir de agora em diante, Deus não terá por inocente o avisado. Ok, irmãos? Então, eu vou continuar esse trabalho, seja você chorando, reclamando, esperneando, batendo o pé no chão, pedindo para não falar nada da sua santa, mas eu vou falar sim, porque ela é má. Ela é uma máquina de moer esperanças, ela é uma máquina de moer vontades de pessoas de chegar ao céu e ver a salvação, ok? E isso para mim, irmão, é idolatria, tá? E com fortes embasamentos nas escrituras sagradas. Difícil ouvir isso? Pois é, irmão, mas é a verdade, tá? Eu gostaria muito de estar falando bem, eu gostaria muito de estar elogiando a denominação Congregação Cristã no Brasil, porque afinal de contas toda a minha parentela só conhece esta igreja, somos de lá, mas não posso dar as costas para Jesus Cristo. Uma vez que você prova do amor de Jesus Cristo, meu irmão, você não troca ele por mais nada, ainda que você esteja sozinho, ainda que você veja a multidão lá separada e você caminhando. Jesus é tão maravilhoso que ele supre toda essa falta, toda essa necessidade dessa multidão. E vocês só estão deste lado, porque ainda não provaram o amor de Jesus. Porque junto do amor de Jesus vem o amor pela verdade, pelo que é correto, pelo que é honesto, pelo que é puro, por aquilo que realmente louva a Deus, que é o socorro e o bem-estar das pessoas. Eu amo a obra de Deus, por isso eu amo pessoas. Pessoas são obra de Deus. Eu trabalho na obra de Deus, porque eu trabalho para recuperar pessoas. Eu trabalho para trazer de volta a esperança da vida eterna no coração das pessoas. Você não trabalha na obra de Deus, porque você não se importa com as pessoas. Você não trabalha na obra de Deus, porque você não vai buscar os perdidos e os parados. Você trabalha na obra dos homens, que é aumentar cada vez mais a quantidade deste tempo idólatra. Ok? Deus abençoe a todos. Perdoe as palavras firmes. As palavras que eu estou dizendo não é para machucar ninguém, é apenas a verdade. E esse áudio está aqui, e esse vídeo, para vocês virem aqui refutá-los, né? E mostrar para mim que eu estou errado. E se eu estiver errado, louvado seja Deus, né? Eu recebo. Mas enquanto vocês não provarem, eu acredito que não vão conseguir provar, né? Então eu suplico a vocês, peço do fundo do meu coração, meus irmãos, acorde deste sono profundo. Vocês foram encantados e enfeitiçados estão diante de uma imagem que não é uma imagem como essas outras. É uma imagem espalhada pela terra na horizontal. São templos e vocês trabalham dia e noite para aumentar esta imagem. Vocês trabalham dia e noite levando o seu suor, o suor do seu rosto, para o crescimento desta imagem e abandonar a obra de Deus há muito tempo. Pessoas caindo do seu lado, pessoas se perdendo do seu lado, e são isso o que Jesus mandou fazer, buscar as ovelhas perdidas. Deus abençoe e fiquem todos na santa e gloriosa paz que só nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar.